não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? No momento em que a iniciativa individual começa a ser valorizada, então começa uma competição entre os indivíduos. E, naturalmente, alguns desses indivíduos se saem melhor e adquirem sobre os outros uma autoridade e um poder direto, já não mediado por instituições tradicionais como a igreja. Então, digo, o individualismo é também o surgimento do individualismo é também o surgimento de uma autoridade individual, de uma autoridade pessoal que antes não existia. E, portanto, é um elemento fundamental da centralização do poder. Se você comparar, por exemplo, os estados modernos que surgem a partir do século XIV, XV, com a Idade Média, você vê que na Idade Média o poder era totalmente esfarelado. Era tão dividido, que é a mesma coisa que dizer que ninguém mandava. Tá certo? Então, por exemplo, você tinha várias instâncias de poder regionais, corporativas, dinásticas, geográficas, etc., que se interpenetravam, tá certo? De modo que não havia uma autoridade central que pudesse dar uma ordem que todo mundo tivesse que obedecer. Tudo tinha que ser negociado, absolutamente tudo. Né? Por exemplo, se você pegar unidades de medida, né? Cada cidade tinha a sua unidade de medida, cada região tem uma unidade de medida. Então você saía para vender um negócio numa outra cidade, né? As quantidades da mercadoria que você levava lá seriam medidas de maneira completamente diferente, com outro preço completamente diferente. E atividades bastante simples como o comércio exigiam, né, negociações e debates sem fim. Você imagina então um empreendimento militar, se você tivesse fazer uma guerra. Então você tem, né, milhares de tropas diferentes, organizadas segundo leis diferentes, em lugares diferentes, com lealdades diferentes, com técnicas diferentes, tá certo? E com conhecimentos diferentes. Então a gente entende até, por exemplo, o fracasso da primeira cruzada. Um dos motivos foi esse. Quer dizer, as tropas que eles levaram para o Oriente não tinham comando unificado, não tinham sequer linguagem unificada. Ademais, as pessoas chegavam lá, você vê que só a elite falava latim, hein? O povão, cada um falava a sua língua local. Então, aquilo era uma confusão imensa. Então, quando surge essa nova valoração do indivíduo, ele toma, em primeiro lugar, a forma do culto do indivíduo heróico, o indivíduo que se faz por si mesmo, que impõe a sua vontade aos outros. Isso aparece claramente nas obras de Maquiavel. Quando ele fala do príncipe, o que é o príncipe? O príncipe é um sujeito cuja ideia acaba se sobrepondo à ideia de todos os outros, ele faz os outros todos trabalharem para ele, porque ele tem um plano abrangente que os outros não compreendem. Tá certo? Então, por dizer, a forma da sua imaginação individual que se sobrepõe à comunidade e a força a ir na direção que ele pretende. Tá certo? Então, também especificamente na Itália, que era um país que estava dividido e dominado por várias nações estrangeiras e onde a todo momento surgiam, vamos dizer, ambições de independência nacional. Isso naturalmente facilitava o surgimento de novas lideranças individuais, né? Mais ou menos como tinha acontecido em certos lugares da Europa quando houve as invasões bárbaras, né? E então começam a surgir novas lideranças individuais, quer dizer, um indivíduo que é capaz de improvisar uma defesa mais eficiente do que o outro, naturalmente ele se sobrepõe. Só que quando isso acontece nas invasões bárbaras, não existe a condição cultural que valorize o individualismo. Então, são apenas lideranças militares que aparecem. Mas outra coisa é aparecer o mesmo fenômeno da liderança militar individual numa época onde tudo em volta
já está favorecendo, de certo modo, o individualismo, né? Então, o curioso é que este individualismo, ele, em vez de corresponder imediatamente a um florescimento da liberdade geral, ele toma a forma de uma centralização do poder e do surgimento de tiranias que ninguém poderia ter imaginado antes. Quer dizer, o poder que os reis adquirem nesse período é uma coisa que na Idade Média pareceria absolutamente escandalosa. Quer dizer, o rei que tentasse, por exemplo, se apossar, né, das propriedades dos seus vizinhos, isso seria considerado um tipo execrável, e os barões, como aconteceu na Inglaterra, se reuniriam para cortar as pernas do desgraçado. Porém, nesta nova etapa, tá certo? Onde os empreendimentos, não só militares, mas comerciais e as navegações, etc., exigiam uma centralização cada vez maior, porque mobilizavam recursos imensos, tá certo? Que só um governo central poderia ter. Então, se vamos dizer, os governantes adquirem um poder enormemente maior do que se poderia conceber no período anterior. Então, é como se dissesse, olha, o individualismo é só individualismo de alguns. Quer dizer, que para o povo não tinha individualismo nenhum, era exatamente o contrário. Quer dizer, é um indivíduo que se destaca da massa, tá certo? E equaliza essa massa toda embaixo. Tá certo? Esse processo de equalização, então ele vem junto, é centralização e equalização. Ou seja, o rei quer que só exista duas instâncias, né? O governo e embaixo o povo. E toda aquela malha de organizações e poderes intermediários que existia na Idade Média, tudo isso tem que ser dissolvido. Tá certo? Então, é claro que esse processo toma formas diferentes em países diferentes e também se modifica com o tempo. Mas, em linhas gerais, o curso das coisas é esse. Quer dizer, o poder se centraliza, as instâncias intermediárias vão perdendo poder até, vamos dizer, sobrar uma situação. No século XX você já verá isso, né? Se você pegar um regime como o soviético, bom, você tem a nomenclatura em cima e embaixo você tem o povo. Não tem nada no meio. Quer dizer, a existência de poderes intermediários, ou a concorrência entre poderes, é que é o avesso do que hoje nós chamamos de totalitarismo. E chamamos de totalitarismo por quê? Porque é um poder total. E só existe poder total e único. Né? Você vê, por exemplo, a Hannah Arendt, ela não aceita a noção de totalitarismo para o fascismo italiano. Por quê? Porque no fascismo italiano você tinha três poderes. Você tinha o governo, você tinha a igreja, o governo, Mussolini, né? O governo civil. Você tinha a monarquia, que ainda continuava a ter alguma autoridade, e tinha a igreja. Então você tinha três poderes. Eles tinham que negociar entre si. Agora, o Partido Comunista da União Soviética não tinha que negociar com ninguém. Havia devastado, né, a igreja, os poderes regionais, as fazendas, as grandes fortunas, tudo tinha acabado. Então, só existe duas instâncias: o poder e quem não tem poder. Quem pode e quem não pode. E, naturalmente, aí, você chamar isso de individualismo é até irônico, porque é exatamente o contrário. Quer dizer, são lugares situações onde o indivíduo não vai ter mais expressão nenhuma, onde ele está totalmente dissolvido numa massa inerme e impotente. Isso, para vocês verem o caráter ambíguo desse individualismo, tá certo? Que aparece nessa época. Também, o mesmo fenômeno dessa ambiguidade se observa na evolução religiosa da coisa. O individualismo teológico, por exemplo, né? Quer dizer, o direito que você tem de interpretar a Bíblia a seu próprio modo, tá certo? Isso começa entre os protestantes, mas é fácil perceber que você não pode ter uma sociedade onde todos estão lutando contra todos. Então, automaticamente, se formam, né, diferentes igrejas que seguem mais ou menos a mesma teologia e o mesmo culto, e que tentam predominar umas sobre as outras. Ademais, existe um outro fenômeno que eu tenho observado, e a gente observa aqui toda semana. Como no mundo protestante você não tem uma entidade central, uma hierarquia que decide em última análise o que é a doutrina e o que não é, como você não tem a uniformidade do dogma, tá certo? Então, cada indivíduo, ele se permite falar para você como se ele fosse uma autoridade religiosa.
quer dizer, está cheio de papas. Então, você vê, por exemplo, que as cobranças morais e religiosas no meio protestante são muito mais fortes do que no meio católico. Por exemplo, quando se exige de um governante, de um político, uma conduta pessoal exemplar. Quer dizer, o sujeito não pode ter uma amante que se descobre e destrói a carreira dele. Né? Então, não foi um papa que foi lá e excomungou o sujeito. Não. É qualquer um que no meio da massa se levanta e acusa o sujeito. Quer dizer, ele se investe da autoridade moral da religião para condenar aquele indivíduo. Né? E no tecido das relações pessoais, você observa muito isso aqui nos Estados Unidos, a gente observa. Né? Então, não vou citar nomes, mas toda hora aparece alguém cobrando alguma coisa. Eu digo, eu não estou falando com o bispo, com o cardeal. Não, é o seu Zé Mané. Só que, como ele interpreta a Bíblia a seu modo, tá certo? Então, ele se investe da autoridade da Bíblia. E isso é normal. E, vamos dizer que nesta competição, uns ganham e outros perdem. Né? E, então, aquilo que começa como individualismo, num outro instante vira uma massificação completa, tá certo? Onde todos têm medo de ser denunciados em público. Como você também não tem a confissão particular, só resta então a confissão pública ou a acusação pública. Tá certo? Então, dizer que termos como esse individualismo, por exemplo, são enormemente ambíguos. Né? Então, muito bem, esse aqui é o retrato mais ou menos geral das modificações que inauguram o que nós chamamos a modernidade. Todos esses temas, eles ainda estão presentes. Né? Então, eu procurei retratar a coisa fora dos estereótipos que sempre valorizam positivamente a modernidade e que são uma espécie de discurso retórico de autoexaltação da modernidade. Se a gente tenta ver as coisas como elas são mesmo, nós dizemos que das pretensões da modernidade, só uma parte delas se justifica, mas há toda uma outra parte onde ela conseguiu fazer o contrário daquilo que dizia que ia fazer. Então, muito bem, aqui fazemos o intervalo e passamos para a pergunta na segunda parte. Vamos lá, temos aqui algumas perguntas. Aqui o Luiz Guilherme Fernandes Pereira pergunta: a aparição de histórias de heróis militares, El Cid, romance de cavalaria, etc., é um reflexo desse individualismo que está às raízes da modernidade? Eu não sei se é tanto um reflexo, porque alguns desses relatos são anteriores, mas certamente contribuíram para formar essa mentalidade. O que é mais característico é o caráter nacional desses heróis que começam a aparecer, né? Como se fossem encarnações de uma... Aqui está... Daí ele pergunta: pode-se dizer o mesmo das agiografias, biografias de santos exageradas e dos Fioretti? Olha, aí sinceramente eu já não sei, porque precisaria acompanhar essa literatura durante um largo período de tempo e ver se houve modificações. Eu não fiz esse estudo, mas é uma coisa muitíssimo interessante de fazer. Aqui tem uma outra pergunta. Aqui, Fernando José da Silva pergunta: ainda estou confuso com relação ao conceito de princípios matemáticos, que por um lado sustentam a existência de Deus, proporções matemáticas com as quais os elementos que formaram o nosso universo se combinaram para poder formar, pré-existentes à própria criação, e as proporções matemáticas no sentido pitagórico platônico que embasaram a física matematizável surgida a partir do trabalho de Galileu e Newton. Qual a diferença entre os dois conceitos e, afinal, em que sentido a matemática é uma das formas de manifestação do Logos divino? Olha, isto aqui vai ser objeto de uma aula específica, então eu não vou responder agora, porque tem uma aula que eu quero explicar exatamente isto, partindo de distinções colocadas por Edmund Husserl. Na verdade, no programinha que eu esbocei ali, isso seria a primeira aula, mas depois achei melhor modificar. Então você espera um pouquinho que isso será abordado numa aula seguinte. Mas, em princípio, só para dar
um esquema geral aqui. A ideia que prevaleceu na Renascença foi a de uma redução do universo a seus elementos matematizáveis, de modo que tudo aquilo que ficasse fora da possibilidade da medição seria considerado irrelevante ou até irreal. Tá certo? E o que acontece aí é que você não está explicando o mundo real, você o está substituindo por um outro constituído de modelos puramente mentais humanos. Né? E, em segundo lugar, se você disser que o que prevalece não são as substâncias, mas as suas medições e relações, você de fato dessubstancializou todo o universo e você colocou entre parênteses o problema da existência. Quer dizer, isso é a mesma coisa que dizer que você não explicou coisa nenhuma, você explicou o funcionamento de alguns aspectos da realidade. Se você pegar aí as leis de Newton, por exemplo, né, é evidente que elas dão conta de um certo grupo de fenômenos. Tá certo? Mas ver nisso a explicação do universo, não, isso realmente não tem pé nem cabeça. Mas, em princípio, né, você pode se reportar aquela explicação que eu dei, aliás, sob o título "E o Mundo dos Princípios". Quer dizer que se o universo físico ele se forma, ele passa a existir a partir de um certo momento, a partir de determinadas forças que preexistiam, como se pretende na física hoje, então é porque essas forças se combinam, vamos dizer, numa proporção adequada a produzir esse resultado. Então, a lei de proporcionalidade que está ali já vigorava antes, ela já era válida antes de entrar, antes de se efetivar na realidade. E, portanto, você poderia ver ali, vamos dizer, um aspecto da mente divina. Agora, você dizer que a mente divina se reduz a leis matemáticas, não, isso aí não faz o menor sentido. Né? Então, isso escapa do próprio problema do ser, do problema da existência. Mas depois vou explicar isso com mais cuidado. E tinha alguma pergunta aqui, Já foi respondida? Deixa eu ver. Keith Richard da Silva pergunta: o senhor já falou em vários fatores das artes e das letras que se somariam a esses que enumerou hoje. Quais seriam os mais importantes do seu ponto de vista? Bem, eu não enumerei todos ainda. Tem, vamos dizer, uma série de outros elementos importantes, por exemplo, do ponto de vista literário, que eu não mencionei. Tá certo? Um deles é o enorme desenvolvimento da arte narrativa, a partir dessa época, e a criação de uma literatura psicológica, ou seja, uma literatura centrada nos problemas da alma individual. Essa também é uma novidade. Você não... Quer dizer, que você pegar toda a literatura antiga e medieval, você tem mais tipos esquemáticos do que personagens no sentido moderno da coisa. Né? Mas, a partir do século XVI, começam a surgir personagens que são muito diferenciados. Por exemplo, na Espanha, com todo o que eles chamam de romance picaresco. Né? Então, é um tipo individual, geralmente meio marginal, que se mete numa série de aventuras que, em princípio, podem prosseguir indefinidamente. Então, são tipos muito singulares, aos quais você não vê a literatura medieval prestar atenção, e que vão se destacando cada vez mais, a ponto de que, quando você chega no século XIX, o gênero romance é inteirinho constituído de tipos individuais. Porém, isso quer dizer individualismo? Falo sim e não, porque o próprio gênero romance, ele sempre mostra um personagem que está, de certo modo, em oposição à sociedade. E esse personagem ele pode, evidentemente, se sobrepor à sociedade, por ser um gênio, por ser uma pessoa extraordinária, ou pode ser esmagado pela sociedade, ser vencido por ela. Tá certo? Então, aí, vamos dizer, a individualidade aparece como distinta de uma massa
Então, nunca, nunca, nunca o individualismo pode ser tomado como um princípio geral que vigorou para toda uma sociedade. Quer dizer, a emergência de um indivíduo quase sistematicamente é feita, né, à custa do descenso, da descida de todos os demais. Quer dizer, existe um individualismo na medida em que existe uma massificação, e não ao contrário. Não é isso? Então, não é que floresceram milhões de almas individuais diferenciadas, etc., etc., cada uma seguindo sua própria cabeça. Isso de maneira alguma. Também você vai ver nos séculos seguintes, você vê que vai surgir o elemento da propaganda, que antes era uma coisa desconhecida, né, com o advento da imprensa e depois já no século XVIII o surgimento do jornalismo. Então você tem um elemento de massificação, de um poder imenso, de modo que certas ideias, certas imagens, certas palavras de ordem conseguiam se transmitir muito rapidamente a uma população inteira, portanto, neutralizando as suas diferenças individuais e fazendo com que a massa pudesse, em certos momentos, agir como se fosse, né, um só homem. Que é uma coisa que, se você observar na Idade Média, movimentos populares, isso acontecia em escala muito local. Era uma cidade, uma vila. Né? Mas movimentos que atravessavam nações inteiras, não, isso era impossível na Idade Média. Mas, então, a individualidade moderna, ela é um contraponto da massificação e não um fenômeno que existe em si mesmo. Isso, muitos historiadores, o próprio Jacob Burckhardt, ele marca assim, a característica fundamental da Renascença para ele é o individualismo. Tá certo? Mas hoje nós entendemos que o individualismo não é uma força em si, tá certo? É um elemento dialético, antagônico, e que, se vocês se lembram daquela aula que nós demos sobre o quadro do Hans Holbein, os embaixadores, você vai ver que a coisa já surge de uma maneira problemática desde o início. Por exemplo, no individualismo teológico protestante, quer dizer, o isolamento no qual o indivíduo se encontra, né, perante Deus, quer dizer, e ele sem saber se ele está entre os eleitos ou entre os condenados, né, e não existe nenhuma autoridade externa que possa, como na Igreja Católica, absolvê-lo dos seus pecados. Você não tem a confissão, né, e não tem a comunhão. Então você não tem nenhum apoio externo. Quer dizer, o próprio Lutero descrevia isso como se fosse, vamos dizer, uma noite onde não vigora mais a lei, onde não tem lei, é uma espécie de arbitrariedade divina. Quer dizer, é uma angústia tremenda, e esta angústia é compensada imediatamente, vamos dizer, pelo apoio que o indivíduo busca na comunidade. Ou seja, todos nós começamos a agir como se fôssemos santos, para nós termos a impressão, né, de que nós fazemos parte dos eleitos e não dos danados. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.